Bem, com muito prazer receber no meu canal o senador Alessandro Vieira, todos que acompanham a política brasileira, o Senado Federal, que acompanhou a CPI da pandemia, viu que o senador é um dos mais atuantes, combativos, está a todo momento defendendo o interesse público, que é um caso, algo que não é muito comum, muitas vezes, infelizmente, na República Brasileira. Então, o senador sempre se destaca pela combatividade e pelas propostas. Então, senador, a primeira questão que eu vou falar é sobre uma proposta sua. Bem, só lembrar que a CPI da pandemia só se instalou graças ao senador Alessandro Vieira, o senador Jorge Cajuru ter demandado o Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso, que obrigou a abertura da CPI, cumprindo o disposto do regimento, vale destacar, do próprio Senado Federal, né? Mas, senador, a CPI da rachadinha, que o senhor tomou a iniciativa, como é que está indo essa questão? E obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui, Vila. A gente está com essa proposta de CPI da rachadinha parada por algum tempo, porque outros fatos mais graves chegaram e ocuparam a nossa atenção. A gente está falando da PEC dos precatórios e a questão do orçamento secreto. O orçamento secreto a gente também precisou combater lá no Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra Rosa Weber se deu em 3 ações, uma delas é nossa, feita através de cidadania, para que a gente possa cortar esse duto de dinheiro que vai para desperdício, vai para politicagem, vai para corrupção. Então, isso está no foco agora. Eu imagino daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente consiga voltar a tratar de CPI da rachadinha. É um fato importante. A gente não pode ter essa prática tão arraigada, infelizmente, no parlamento, e, pior ainda, com fortes indícios de envolvimento direto do hoje presidente da República. A gente vai cuidar disso também, mas é preciso distribuir um pouco as atividades por conta da gravidade do que a gente tem agora em pauta. Então, vamos pegar esse gancho, depois iremos ao orçamento secreto, senador, da PEC dos precatórios, e que é um verdadeiro escândalo nacional. A gente falava antigamente, na primeira década desse século, até escrevi na segunda década, quando teve o julgamento da ação penal 470, mas tudo começou numa CPI mista dos Correios, em mensalão, e o Brasil ficou escandalizado. Só que comparado, né, senador, com o que nós estamos tendo os precatórios, o mensalão foi uma brincadeira de criança. Como é que está essa questão dos precatórios e a posição do senhor, e o que o senhor acha que deve ser o encaminhamento em relação a essa questão? Bom, a minha defesa é de que as emendas vinculadas a esse espaço, dando um passo atrás para ficar mais claro para as pessoas, a PEC dos precatórios vem com a desculpa de que é necessário uma emenda à Constituição para romper o teto, para que a gente possa pagar o auxílio que vai substituir o Bolsa Família. Nada disso é verdade. Você tem espaço no orçamento para pagar o novo auxílio sem dificuldade, basta ter um pouquinho de competência e vontade política. E esse rompimento do teto gera uma insegurança no mercado, que acelera o processo inflacionário e acaba corroendo o poder de compra justamente daquela população mais pobre. A inflação da cesta básica está altíssima, ela já passou da casa dos 40 pontos percentuais. Então, é uma fraude a proposta do governo. Nós estamos reagindo a essa proposta, num primeiro momento, aguardando a votação da Câmara, tem a expectativa de votação nessa terça-feira. Se for aprovado no voto o texto da PEC dos precatórios, nós no Senado vamos reagir. Então, hoje, a gente tem provavelmente a criação de uma frente parlamentar em favor da responsabilidade fiscal, uma iniciativa minha e do senador Ariovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. A bancada do Podemos fechou questão contra a PEC dos precatórios, a bancada do Cidadania fechou questão contra a PEC dos precatórios, PSDB sinaliza nesse sentido, MDB está em discussão, mas o seu líder, Eduardo Braga, também já falou contra a PEC. Então, eu acredito que o Senado vai poder cumprir a sua responsabilidade de evitar esse tipo de equívoco absurdo, desqualificado, porque com a desculpa de ajudar os mais pobres, na verdade está se abrindo mais espaço orçamentário para as emendas do relator. A estimativa é ampliar em alguma coisa em torno de 16 bilhões de reais. Então, quando você faz essas contas, e aí conecta com o que você mencionou, a gente teve anões do orçamento, a gente teve o mensalão, a gente teve o petrolão, e agora a gente tem o orçamento secreto. Tudo conectado como compra de base parlamentar. É corrupção na veia. É justamente isso. Para quem nos acompanha, senador, por favor, explicar o que é o orçamento secreto. Quer dizer, salvo engano, foi o jornal Estado de São Paulo, numa série de reportagens, apresentou ao Brasil esse escândalo. O que é o orçamento secreto? E por que é secreto? Porque o relator tem tanto poder.
O orçamento secreto é uma criação recente. Em 2019, você passou a ter uma figura, um dispositivo dentro do orçamento, que seria a emenda do relator. RP9 é o indicador dela no orçamento, no quadro do orçamento. Por esse dispositivo, você faz uma reserva dentro do orçamento, num valor astronômico. Ano passado, 30 bilhões de reais, esse ano, 16 bilhões de reais já garantidos. Isso fica num bloco de recursos onde a distribuição está sendo feita para parlamentares sem nenhum critério técnico e sem nenhuma transparência. Vendo de fora, cidadão, órgãos de controle, você só enxerga emenda do relator. Debaixo disso, você tem planilhas secretas, onde tem a troca de emendas parlamentares por apoio em votações. Na véspera da votação do primeiro turno da PEC dos precatórios, foram liberados mais de R$ 1 bilhão em emendas de orçamento secreto, para parlamentares de diversos partidos, esquerda, direita, que recebem de uma forma escamoteada. Então, o próprio eleitor não sabe. O cara não sabe por que um deputado, um senador do PT está recebendo recursos por esse caminho, mas na hora de votar, você vê que o voto vai lá e cai na cestinha do governo. A gente tem que combater isso. Você tem aí corrupção, você tem aí ineficiência, a distribuição de recursos que são escassos, recursos distribuídos sem nenhum tipo de critério técnico. A gente, quando buscou o Supremo Tribunal Federal, logo após a aprovação do último orçamento, foi por constatar que era indispensável levar essa discussão para o Poder Judiciário para trazer de volta o equilíbrio que a Constituição exige. O orçamento é a coisa mais importante de um governo. É como a nossa casa. Se você não consegue saber o quanto você tem de renda, o seu salário, o salário da sua esposa, enfim, da família, e o quanto você gasta para poder encaixar uma coisa na outra, você não consegue, você vai à falência. Um governo não vai à falência. Um governo gera inflação, gera desabastecimento, gera falta de serviço público básico. É tudo isso que o Brasil está sofrendo agora e que tende a agravar se ele não conseguir fazer esse bloqueio que esperamos fazer, Supremo Tribunal Federal e Senado. Senador, a questão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, teve uma reunião que acho que é a reunião mais rápida da história do Senado, desde 1826, que eu acho que quando o Senado se reuniu, e a antiga Câmara deve ter se reunido lá no Império, no primeiro reinado. Como é essa questão da CCJ? Por que é tão difícil ela fazer uma sabatina do indicado pelo presidente da República? Que eu, por exemplo, acho que não é a melhor indicação, mas até aí são outros 500, mas é necessário que a CCJ se reúna para ouvir o senhor, e ser sabatinado o senhor André Mendonça. O que acontece com a CCJ? Infelizmente, o Senado da República tem figuras que estão muito abaixo daquilo que se espera de um senador. Davi Alcolumbre é um escândalo. Davi Alcolumbre hoje preside a CCJ e tem feito da CCJ o que ele bem quer. É um instrumento para cobrar vantagem junto ao governo, é um instrumento para fazer perseguição ou picuinha com algum adversário. Isso vem retardando o preenchimento de cargos, não só no Supremo. Você tem pelo menos 19 autoridades cujas sabatinas estão paralisadas porque Davi Alcolumbre não quer liberar. Isso já foi levado a conhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, já foi levado a conhecimento da presidência do Senado, mas está faltando firmeza por parte de Rodrigo Pacheco. Ninguém numa democracia tem poderes absolutos. Ninguém tem. E Davi Alcolumbre se porta como se fosse o dono do Senado, o dono da CCJ. Amanhã nós temos sessão, vamos novamente confrontar a situação com toda a objetividade, como é o meu jeito de fazer as coisas. Davi Alcolumbre não é capaz de verbalizar um único motivo republicano para o que ele está fazendo. Nenhum. Ele era o administrador das verbas do orçamento secreto até o ano passado, e esse ano ele perdeu essa função. Talvez essa seja a explicação para o que está acontecendo. E 2022, senador, processo eleitoral de 22, como é que o senhor está vendo e qual é a posição do senhor? A gente tem a pré-candidatura lançada pelo Cidadania, a presidência da República, ela está mantida. Eu acho que é muito importante nessa etapa apresentar nomes, apresentar propostas. O brasileiro tem que começar a entender que o político nada mais é que um empregado que você contrata para fazer um determinado serviço. Ele não é um ídolo de futebol, ele não é um artista de cinema, não é um animador de auditório. Ele é um empregado público. Ele tem que ter capacidade e projeto para fazer aquilo que é necessário. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa retomar um roteiro de desenvolvimento, o Brasil precisa ter condições de resgatar esses milhões de brasileiros que foram jogados na miséria por uma mistura de pandemia e incompetência do governo Bolsonaro, e você não vai fazer isso só com palavras.
Tem que ter projeto, tem que ter ideias, capacidade de articulação política. Essa etapa, na minha opinião, é de apresentar nomes, alternativas e começar uma construção. Na virada do ano, isso deve estar afunilando para um número menor de nomes que vão enfrentar aqueles dois nomes que já estão estabelecidos, que são Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, dois nomes que, na minha opinião, representam um passado, e um passado que a gente quer deixar para trás. Mas o cenário específico acho que só clareia lá para fevereiro ou março do próximo ano. Uma última questão, senador, a questão da CPI da pandemia, agora com o relatório aprovado, né, encaminhado a uma série de autoridades em Brasília, deve mesmo ocorrer em São Paulo, no Rio de Janeiro. Qual é a perspectiva que o senhor dá? Quer dizer, que não acabou em pizza, como alguns falavam há 6 meses atrás, não acabou, porque a CPI apresentou um retrato de um Brasil sombrio, de uma ação sombria por parte do governo federal, e de médicos, etc, etc, etc. Eu pergunto ao senhor, e agora? Quer dizer, quais serão as consequências da aprovação do relatório no sentido daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que perderam seus negócios, daqueles que vão levar sequelas para a vida inteira? Como é que fica? Vai terminar tudo em Simpizza? Agora depende muito mais da posição e do trabalho de outros atores políticos, né? PGR, Ministério Público de Primeira Instância, o próprio Judiciário. As vítimas, as associações de vítimas também têm um papel nisso, no sentido que podem buscar reparação, porque muito claramente as pessoas foram prejudicadas por uma ineficiência deliberada do governo federal. Então, isso deve ensejar ressarcimentos, reparações, mas a capacidade de ação da CPI se encerrou. A gente vai ter agora um observatório para fiscalização, nós temos aquele grupo que era a cúpula da CPI fazendo algumas entregas específicas para o Ministério Público no Rio, em São Paulo, já fez aqui no Distrito Federal, mas a gente tem que entender que vivemos numa democracia, existe um sistema democrático que a gente tem que fortalecer, estimular e cobrar. Eu não posso querer fazer tudo, bater o escanteio e correr na área para cabecear. Eu tenho que fazer o meu papel bem feito, e a CPI fez, e continuar cobrando e fiscalizando e fazendo com que o brasileiro entenda. Se alguma coisa não funciona, alguma peça desse sistema não funciona, a gente tem que entender bem e trabalhar para tirar de lá. E eu espero que aconteça isso nos próximos anos. A gente consiga colocar gente mais qualificada e mais respeitável nas funções. Um procurador-geral da República que se deu respeito jamais ia deixar passar da forma como deixou passar tanto descalabro no governo Bolsonaro. Uma última mesmo questão que eu me lembrei agora. A reunião do G20 em Roma, graças ao Jamil Chad do UOL, que na antessala da reunião filmou uma cena que já entrou para a história do Brasil e entrou pela porta dos fundos da história do Brasil, que é o presidente absolutamente isolado. Falar em estado páreo pode ser uma frase de efeito, mas ao ver aquelas imagens é inquestionável que ele parecia alguém que tinha vindo de Chernobyl depois da explosão do reator, né? Eu chamo ele de um mandrião radioativo. Como é que o senhor, como um senador do Senado da República, analisou a participação do presidente Bolsonaro na reunião do G20? Como tudo que Bolsonaro tem feito, você tem uma mistura de arrogância e mediocridade, né? Ele se basta na narrativa de internet para os seguidores. Ele não se preocupa em ter um resultado positivo para o país, em ter uma respeitabilidade que tem reflexo no nosso comércio, na balança comercial, na imagem do Brasil lá fora. Ele não pensa em nada disso, ele só pensa na própria base, numa reeleição, na garantia da impunidade para ele e para os seus familiares. Isso está muito abaixo do que o Brasil precisa. Infelizmente, a gente já tinha uma expectativa de que não fosse um governo brilhante, considerando o histórico do Bolsonaro, mas ele superou muito as piores expectativas. Ninguém, em sã consciência, imaginou que nós teríamos uma pessoa tão desqualificada e cercada por pessoas tão desqualificadas no comando da nação. Os prejuízos são gravíssimos, a gente está vendo aí o tempo inteiro, em todas as áreas, e eu espero que a gente tenha sabedoria para, até 2022, corrigir esse problema. Valeu. Queria agradecer muito, senador Alessandro Vieira, por mais essa entrevista no meu canal. Senador, muito obrigado aí, e vamos sempre conversando, e vamos esperar que agora, em relação à PEC dos precatórios, né, o Congresso Nacional, já que são as duas casas, que tem de aprovar uma emenda constitucional, rejeite, vamos torcer, porque isso é uma verdadeira tragédia, como o senhor destacou, para as contas públicas, e vai ser usado isso eleitoralmente em 22, além dos casos de corrupção, que é além com todas as aspas, que é gravíssimo. Então, muito obrigado, senador.
Um abraço aí, saúde para todos.